Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o motor que foi inventado pelo Faraday, tá? O Faraday, ele é muito conhecido, tá certo? Pela indução eletromagnética, tá certo? Nós já gravamos alguns vídeos sobre indução, tá? Mas foi ele que fez o primeiro motor elétrico, tá certo? Esse aqui é o motor do Faraday, tá certo? Isso aqui é um condutor, tá certo? Isso aqui é um ímã. E aqui é um líquido condutor. Tá certo? Então tem um ímã, um líquido condutor e um outro condutor, uma haste condutora. E eu vou passar uma corrente por aqui, ó. Tá? Passar uma corrente por aqui. Tá? E vai aparecer uma força. Isso aí é regido por uma coisa que chama de força de Lorentz, tá certo? Que é isso aqui. Ela tem uma componente do campo elétrico e tem uma componente do campo magnético. Aqui nós vamos trabalhar apenas com a componente do campo magnético, que é a mais forte, tá? Isso aqui não foi desenvolvido totalmente pelo Lorentz, tá certo? O próprio Faraday já conhecia essa força, tá? Mas o Lorentz é conhecido como força de Lorentz, tá certo? Mas o Lorentz é um cara muito famoso, tem muitas contribuições em física, tá? Inclusive ganhou o prêmio Nobel de 1902. Tá? E como é que funciona, como é que aparece essa força, em que direção é essa força, tá certo? Que quando você tem corrente e campo magnético, tá? Então, essa aqui é a componente magnética da força de Lorentz, tá? Isso aqui é a velocidade dos portadores, isso aqui é o campo magnético. Então, vamos supor que eu tenho uma bateria aqui, estou passando corrente aqui, ó. Tá passando uma corrente nessa direção, tá? E o campo está nessa direção. Vai aparecer uma força, tá certo? Que é dada numericamente e também a direção dessa força por essa expressão. Se você fizer a conta toda, fizer esse produto vetorial, você vai ter o módulo, tá certo? E a direção desse vetor. Mas a direção desse vetor você pode saber de uma maneira bem mais simples, que é usando a regra da mão direita. Qual é a regra? Como é que é a regra da mão direita? É o seguinte, você pega a mão direita, a sua mão direita, os dedos apontam na direção da velocidade dos portadores, na direção da corrente, e você vai fechar a sua mão na direção do B. E aí a força vai ser dada por esse dedo, a direção da força. Tá? Então é o seguinte, isso só é válido quando você está trabalhando com portadores que têm carga positiva. Tá certo? Por isso que eu coloquei a corrente nesse sentido aqui. Tá? Então é o seguinte, corrente está aqui. Tá? Corrente está aqui, ó, nessa direção. O campo está nessa direção, vou entortar a mão, e a força dá para cá, ó, tá certo? Então a força, tá certo? Tá nessa direção aqui, tá na direção que está saindo desse magneto, tá? Então esse aramezinho aqui, ele vem para cá, tá certo? Nessa direção, tá? Então é o seguinte, é isso aqui que a gente vai usar para explicar o nosso motor. Agora, vamos ver como é que funciona lá o motor desenvolvido pelo Faraday. Como é que é esse motor? Então aqui eu tenho uma bateria, aqui eu tenho um líquido condutor, que no nosso experimento eu vou usar sal e água, e eu tenho um arame de cobre aqui, que tem uma articulação, que eu só entortei um pouquinho e vem aqui. E aqui tem um ímã, tá certo? O motor de Faraday, tá certo? É isso aqui, é isso que está aqui, ó, tá? Então isso aqui é um líquido, tá? É água com sal, aqui tem um condutor, tá certo? E eu vou passar corrente nessa direção aqui, ó, tá? E aqui vai para uma fonte, tá certo? Tá? Então, o que vai acontecer? Vamos ver como é que estão as direções da corrente do campo. A corrente, ela tá aqui, ó, tá? Tá entrando aqui no condutor que vem para cá, tá certo? Para fechar o circuito. O campo magnético, ele tá aqui, ó, nessa direção. O campo magnético sai do norte e vai para o sul. E agora eu vou aplicar a regra da mão direita. Então é na direção de I, a ponta dos dedos, e viro na direção de B, e tá para cá, tá? Então essa força, ela tá nessa direção, ela tá saindo daqui, ó, ela tá saindo daqui. Então quando eu ligar isso aqui, esse fio de cobre vai girar nessa direção, tá? E essa é a ideia do motor de Faraday. Então aqui eu tenho uma fonte, tá? E eu vou ligar, isso aqui tá o meu positivo, tá aqui. Vou ligar aqui agora, ó, e ele já tá girando, tá certo? Tá girando nessa direção aqui, ó, tá? Né? Ele tá girando na direção anti-horária. Como é que eu faço para inverter a direção? Basta eu mudar a direção do campo,
tá certo? Se eu mudar a direção de campo, o I está assim, e o campo agora, quando eu inverter o ímã, ele vai estar para cima. A força vai estar para dentro, vai estar para lá, tá certo? Então ele vai virar ao contrário. Então eu vou desligar aqui, ó, tá certo? Né? E vou inverter o ímã. O norte do ímã está aqui para cima, tá? Esse vermelho. Eu vou tirar aqui, tá? E vou colocar ele ao contrário, tá? Então agora vou ligar de novo a minha bateria, tá certo? E agora ele está girando na direção horária, tá certo? Então, pessoal, esse aqui foi o primeiro motor que foi inventado, e foi inventado pelo Faraday, tá certo? O pessoal fala que uma das vezes, né, a rainha Vitória foi fazer uma visita lá ao laboratório do Faraday e ele começou a mostrar todos os experimentos, todas as coisas que ele tinha feito, né, todos os desenvolvimentos que ele tinha feito. E quando ela olhou justamente para o motor, tá certo? Para isso aqui, ela perguntou, mas para que serve essa coisa? Né? E as pessoas falam, tá certo? Que o Faraday respondeu, né? Para que serve um bebê? Tá certo? E é isso mesmo, né? Naquela época, isso talvez não tivesse nenhuma aplicação tão imediata, tá certo? Mas hoje, tá certo? Não se vive, tá certo? Sem um motor elétrico. Então, muito obrigado e até a próxima.